Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir Lutas e a Visão Positiva de Deus. Bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então dar continuidade à leitura do Velho Testamento. Estamos estudando a respeito das orientações de Deus dadas a Moisés, as primeiras instruções na formação de uma nação, como Deus conduz uma nação e como ele vê as orientações de direções humanas, como se deve o ser humano ser direcionado, se orientar, né, se direcionar na vida, se conduzir na vida, e quais as essências funcionais dentro em todo o movimento humano, de essência original, pura, sem agressão. Nós vamos fazer uma oração, vamos dar início então a continuidade das nossas gravações e pedir a Deus que esteja conosco por mais este mês, ok? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Meu Deus, o Senhor tem toda a liberdade de agir, Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade de operar, Senhor Jesus, o Senhor tem toda a liberdade de trabalhar. Seja feita a tua vontade, o teu querer, a tua promessa, o teu poder, sempre mais na vida de cada um dos teus filhos. O poder da tua palavra seja 100% ativo em todos os sentidos. O Senhor tem liberdade, Senhor, de forma trina a agir. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já foi e aquilo que o Senhor será, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Nós vamos então dar continuidade hoje ainda. O Senhor Deus me faz enfatizar algo um pouquinho mais a respeito de Deuteronômio 28. Algo interessante que na parte teológica da questão, ela é de forma para nós curiosa e também uma forma de atentar aquilo que o próprio Deus deixa registrado para nós, escrito para nós, na compreensão da magnitude do seu poder, da extensão da capacidade de Deus, da extensão daquilo que ele já foi, já fez e daquilo que ele sempre será, né? Como é que Deus ativa as suas possibilidades, a sua capacidade e a sua permanência nas questões, mesmo quando elas precisam de uma nova abordagem, direção. Como assim? Então nós vamos reforçar ainda o capítulo 28 de Deuteronômio, agora olhando uma visão um pouquinho mais ampla daquilo que é a presença de Deus, não só nos estados positivos, ou seja, não só quando o indivíduo está vivendo a bênção, vivendo a comunhão, vivendo a presença de Deus na prosperidade, na aprovação de Deus, ou seja, lembrando dele, caminhando com ele, mas o que é a presença de Deus no sentido da liberdade dele como soberano, a liberdade de Deus como criador, a liberdade de Deus como aquele que não tem quem tire ele de nenhum lugar, não tem quem expulse Deus daquilo que ele formou, não tem quem remova Deus do ambiente onde ele quer ficar. Por que não tem quem faça isso? Porque Deus, ele é o criador, ou seja, aquele que tem acesso a todos os funcionamentos. Você vai numa pessoa que construiu, né, um engenheiro ali de uma máquina, um exemplo de lavar roupa. Ele fez um manual, ele sabe os detalhes daquela funcionalidade. Não tem quem tire dele a ciência, a sabedoria do acesso a todos os funcionamentos daquele maquinário, porque ele foi o criador. Da mesma forma, Deus tem acesso ao universo e fora dele, à natureza e ao homem, às essências e às produções dos efeitos de toda a essência, porque ele tem o acesso. Uma vez que Deus tem o acesso, Deus nunca fica longe do que ele criou e nunca fica inacessível ao que ele criou.
A hora que Ele quiser se fazer presente, Ele faz. E de verdade Ele está presente em tudo que Ele fez e que Ele faz e que Ele fará. A diferença é Ele estar muitas vezes com o respeito da lei que Ele pôs no livre-arbítrio, acesso à liberdade que Ele deu ao ser que se movimenta a abençoar, ou seja, a dar fruto com liberdade de acesso a um bom desempenho, ou muitas vezes aquilo não ser um bom desempenho. Isso não por conta de Deus, mas por conta do ser que tem sentidos movimentacionais que rejeita a lembrança e a consideração dele presente. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, nós vamos começar em base do verso, em Deuteronômio 28 hoje, o capítulo 28 e o versículo de número 63, onde Deus começa a dizer sobre a presença dele mesmo numa fase de ausência. Como que a presença dele dentro de uma fase de ausência de Deus? É o fator da ausência da manifestação de Deus em desempenho à comunhão plena dele com o ser, mas independente, mesmo quando o ser rejeita o desenvolvimento da lembrança de Deus, Deus não sai do ambiente. Os efeitos dele, muitas vezes para a bênção, eles são impedidos por causa do livre-arbítrio do humano ou do ser que impede. Mas Deus continua ali com presença presente dele, mesmo nas situações de ausência do indivíduo em dar espaço para Deus. Nós vamos entender isso no versículo, então, 63, quando Deus diz assim através de Moisés: assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. Sereis desarraigados da terra, a qual passais a possuir. Aqui nos mostra de que Deus se faria presente da mesma forma. Ele diz aqui: o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e desenvolver-vos até multiplicar-vos, quer dizer, o bom desenvolvimento até o indivíduo crescer, multiplicar, desempenhar bem. Assim, o Senhor se deleitará agora em destruir-vos e consumir-vos. Como que Deus pode se alegrar em destruir-vos? No caso ali, ele dizendo em destruir-vos e consumir-vos. Ali estava dizendo sobre a presença presente de Deus contínua, mesmo quando a ausência do bom desenvolvimento do indivíduo ela está bloqueada porque o indivíduo não quer a companhia de Deus. Ninguém tira a presença de Deus em lugar algum. Então aqui o versículo diz: eu vou continuar no mesmo lugar. Só que agora a minha alegria, ele diz, o Senhor se deleitava em vós, em destruir-vos e consumir-vos. Porque o efeito da essência de Deus vem para a bênção. Houve rejeição, não houve espaço, não houve liberdade da essência de bênção, aquela essência ela não é retirada, ela está ali do mesmo jeito. Só que ela começa agora a refletir um efeito de rejeição. Mesma história quando nós conhecemos quando diz o sol, ele endurece o barro, ele derrete a cera. O mesmo efeito para duas questões diferentes que produzem efeitos diferentes. Por quê? Porque o efeito da rejeição, da companhia e da lembrança de Deus não vai tirar Deus do nosso lado. Não vai afastar a possibilidade dos poderes de Deus. Não vai diminuir a força de Deus. Não vai pôr Deus em fraqueza. Não vai conseguir retirar Deus do planeta, Deus da humanidade, Deus do meio. Não, porque Ele fez as essências. E Ele tem acesso, Ele está convivendo com todos os efeitos. O que vai fazer é que a nossa desenvolvimento, a nossa reação vai produzir um fruto de desenvolvimento aversivo
pela rejeição frente à presença da lembrança de Deus. Então, quando a nossa essência está rejeitando, resistindo à companhia, à lembrança e à presença de Deus, começa então um processo onde Deus se alegra com o mal dos outros. Não, Deus se alegra em estar junto. A alegria de Deus é estar do lado, é estar junto com cada um de nós. Nós damos liberdade, Ele está junto para abençoar, Ele se alegra em ver o nosso bom desenvolvimento. Estamos resistindo a Deus, Ele está lá junto também. Só que agora nós estamos resistindo a uma essência, uma presença dEle. Então agora o efeito disso vai causar contrariedade. Mas a alegria de Deus continua a mesma de estar em companhia. Só que agora o efeito dessa companhia de Deus é um efeito de companhia que nós vamos ter um resultado diferenciado por causa da nossa rejeição com a palavra e a essência de Deus, na verdade trina. Então diz: o Senhor se deleitará em vos destruir e consumirmos. O que diz isso? Cada vez que Israel, aqui no exemplo de Deuteronômio 28, agora estava tendo uma reação aversiva, estava vivendo reflexo da própria distância que Israel tinha de Deus, tudo que Israel padecia, era também uma expressão da presença e da companhia de Deus. Era uma forma de Deus alimentar a companhia dele com Israel, mesmo vendo, claro que ele não queria, mas vendo Israel sofrendo por resistir à própria presença de Deus. Então ele diz: o Senhor se deleitará em consumir-vos. Porque para Deus ele estava do lado, ele estava convivendo, ele estava ali constantemente ativo com a presença dele, mas agora ele não podia dispensar, liberar bênçãos, porque Israel estava desprezando ele. Então agora ele estava liberando o efeito aversivo para Israel entender o reflexo da própria maldade, do esquecer-se de Deus, do não lembrar-se de Deus nas circunstâncias. Então para Deus ele queria ver o mal, é um Deus masoquista que quer ver a maldade para o próximo? Não. Deus estava mostrando o reflexo para despertar a consciência de cada um daqueles indivíduos do que é a distância de Deus. E uma vez que Deus corrige, o que acontece? Deus corrige e coloca então o indivíduo no despertar da consciência. Para Deus, quando uma consciência é despertada, é uma alegria. Quando realmente a consciência de um indivíduo é despertado para a verdade, para as estruturas da verdade, para de verdade o indivíduo entender qual é a causa e o quanto ele realmente está na contramão da presença de Deus, para Deus vale, porque o que vale mais do que um estado externo, uma situação temporal física, um estado momentâneo externo desta terra, é o indivíduo ter uma alma pronta para Deus e uma consciência, um espírito, uma razão pronta para Deus, realmente na consideração completa e genuína com Ele. Então, mais do que o corpo, mais do que as felicidades da alma, primeiro vem a direção do espírito, da consciência despertada para a presença de Deus diante de Deus. Uma vez que vale mais a consciência despertada para a presença de Deus e para as coisas de Deus, ele diz: o Senhor se deleitará em consumir-vos, porque a minha presença vai continuar. Agora vocês não querem aceitar, acolhê-la, então ela vai continuar do vosso lado, mas ela vai criar uma reação aversiva. Uma vez que ela veio fazer um efeito, vocês resistem, causa uma reação aversiva. E aí começa então Deus mostrar agora, que nós vamos estudar hoje,
esse tema é um tema que tem que ser muito bem detalhado para entender melhor. Nós temos que acompanhar capítulos anteriores, ler principalmente as 2, 3, 4 lives que já assistimos, que estudamos aqui neste capítulo, e compreender de que Deus, quando Ele trabalha na nossa vida em circunstâncias adversas, é para despertar a nossa consciência aquilo que Ele está querendo espaço de acolhimento para proteção. É que Deus é carente, né? Deus não precisa de nada, Ele não está precisando da nossa companhia, Ele está muito bem, obrigado. Mas Ele precisa que nós desejemos e venhamos dar lugar ao espaço de liberdade com Ele. Então, o indivíduo, por ser acostumado, né, a nossa mentalidade comum, a viver como todo mundo vive, do jeito que todo mundo pensa, da forma que todo mundo é, nós muitas vezes temos uma consciência que não é despertada para os gostos de Deus. Qual é o gosto de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é o querer de Deus? Então aí, o que acontece? Tem que acontecer circunstâncias que venham despertar aonde está a vontade do gosto de Deus em nós. E Deus fala conosco através daquilo que nos incomoda, que nos chama a atenção, que nos desperta. São formas que Deus nos atrai para Ele. E ali Deus agora começa a mostrar, vamos estudar nesse capítulo, nessa live hoje, a presença dEle nas reações aversivas. Como que Deus mostra a presença de Deus aqui em capítulo Deuteronômio 28, a partir do verso 58, nas circunstâncias aversivas. Cada circunstância que acontecia disfuncional, que começou a desempenhar uma disfuncionalidade, mostrava onde Deus outrora estava e agora não funcionava. Cada adversidade mostrava onde Deus tinha abençoado, onde estava a bênção de Deus e agora não estava em desempenho. Porque era uma forma de refletir a Israel. Eu te abençoo, se você esquece, eu te abençoo nisso. Onde tem minhas bênçãos, você vai ver tudinho agora. Como que eu vou ver onde tem as bênçãos de Deus? Pela ausência das bênçãos. Quando você não tem a bênção, aí você percebe, puxa, tá me faltando isso. Para você ter noção do que é a companhia e quando não tem a companhia. Embora que mesmo quando Deus ausenta esses efeitos, Ele permanece presente. E como Ele permanece presente? Mostrando e permitindo movimentos, muitas vezes, não porque Ele queria, mas porque Ele permitia, de sofrimentos, de lutas, de maldições. Então, tudo para despertar a nossa consciência de um viver na lembrança de Deus. Viver lembrando de Deus. Viver sempre colocando Deus em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que vamos fazer, né? Então, aqui, vamos seguir. Verso 58, um pouquinho antes diz: se não tiveres cuidado de guardar, de lembrar, de todas as palavras, as instruções desta lei escritas no livro, para respeitares, que quer dizer temeres, respeitares, este nome, essa essência, nome é essência, glorioso e terrível, que trabalha de forma gloriosa e terrível, diz aqui. O Senhor teu Deus, o Senhor tornará terríveis as suas pragas. Veja, praga já é a praga. Não haveria necessidade de tornar terríveis as pragas. Isso não é feito apenas sozinho, é por ser praga já está destruindo tudo. Não, diz o Senhor vai lá nas pragas e vai tornar terríveis as pragas. Como é que o Senhor vai tornar terríveis as pragas? Já é praga. Está dizendo, o Senhor acentuará uma situação, Ele vai reforçar uma situação aversiva.
Por que o Senhor vai reforçar uma situação aversiva? Aí diz aqui: as pragas da tua descendência, grandes e duradouras, quer dizer, vai pôr para a descendência são questão de vários anos, e ainda de forma grande e duradoura. E diz aqui: doenças cruéis e persistentes. Por que Deus tinha que colocar essas doenças duradouras, persistentes no povo de Israel? Para o povo entender o que é o funcionamento saudável. Quão bom é quando o indivíduo consegue se movimentar, fazer as coisas, ter liberdade de ir e vir, de se levantar, de ter força para fazer as coisas saudavelmente. E por que Deus estava permitindo que agora ali, nesse momento de despertamento, pela presença e a lembrança dele, a imobilidade do corpo físico, porque uma enfermidade ela traz imobilidade, o indivíduo não consegue se movimentar tanto. Ela é um fator de ferramenta específico de Deus. Por que a imobilidade era um fator específico de Deus? Porque se Israel com toda a saúde, Israel com todo o bom desenvolvimento, estava se sentindo tão bem a ponto de fazer o que desce na cabeça? Eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, eu venho quando eu quero, eu saio quando eu quero. Não queria fazer do jeito que Deus estava falando e ordenando, não. Eles estavam com boa saúde para sair aí fazendo, né, conforme outras nações, querendo fazer conforme todo mundo faz, copiando todo mundo, menos a mentalidade de Deus. Então Deus diz, primeira questão de correção é a imobilidade física, porque isso vai fazer com que o indivíduo pare de agir conforme dá na cabeça, mas volte para mim. Então, um dos processos onde Deus chama a nossa atenção para a presença dele é quando nós não conseguimos agir com o nosso corpo, cumprir as coisas com o nosso corpo, fazer as coisas com o nosso corpo. Deus está chamando a nossa atenção para o modo dele. Se nós não conseguimos ainda na questão física cumprir o que precisa, é porque o Senhor Deus está falando algo conosco e nós não estamos ouvindo de forma completa, na plenitude que Ele espera. Então aqui, a primeira evidência da presença de Deus é o nosso movimento físico, nossa saúde. Quando a gente está podendo ir e voltar, levantar-se, deitar, acordar, despertar e descansar, sorrir, comer, dormir, alimentar, pensar, realmente dentro da plenitude de movimento natural, nós já estamos com a bênção da presença de Deus. Por lembrarmos de Deus, nos movimentamos bem. Essa é a primeira evidência que Deus está perto, quando os nossos ossos se movimentam, quando o nosso corpo físico se movimenta. Quando alguém se movimenta por você, é uma presença de Deus. Quando alguém não se movimenta por você, pode não ser uma presença de Deus. Quando você se movimenta por alguém, é uma presença de Deus. Quando você não se movimenta por alguém, pode ser um sinal da não presença de Deus. Porque o estado movimentacional da geografia, da natureza, ela existe por permissão de Deus. Por isso que a Bíblia diz, não caiu uma folha da árvore, quer dizer, movimentação geográfica. Movimentação física da natureza, da massa física da natureza. A folhinha não despenca, ela não solta o talinho dela lá e sai voando para qualquer lugar que seja dentro da natureza. Quer dizer, o movimento da natureza não acontece sem a permissão de Deus. E permissão de Deus é quando ele está ciente de algo, ele está presente no assunto. Uma vez que a primeira questão aqui é a saúde, ou seja, a redução do movimento do corpo físico,
A evidência da presença de Deus é quando os nossos ossos ainda se movimentam. Se os nossos ossos se movimentam, se o nosso corpo se movimenta, se nós temos movimentação física real, trina, Deus está ali presente. Outra evidência que nós começamos a ver de Deus acentuar a presença dele, permitindo as disfuncionalidades, declaradas aqui como maldições do movimento humano, é que nós começamos a ver, verso 6, fará voltar contra ti todos os males do Egito que tivestes temor. Outra questão que, para Deus começar a voltar a colocar Israel no pensamento alinhado, de pensar como ele, de lembrar dele, de viver como ele, foi reduzir a força física dos movimentos de Israel, porque ele se sentia muito saudável para ir, fazer e pensar do jeito que ele queria na mente. É a segunda questão aqui que nós estamos lendo. O Senhor fará voltar contra ti todos os males do Egito. Aquilo que Israel temia no Egito. Aquilo que Israel estava debaixo de uma escravidão. Não tinha direito de ir, não tinha direito de vir, não tinha direito de se alimentar, não tinha direito de acordar na hora que queria, na hora que podia, não. Era obrigado e mandado a hora para dormir, a hora para acordar, o tanto que podia alimentar, o que podia se alimentar, quanto tempo poderia se alimentar, quanto tempo de descanso, quanto tempo de trabalho. Tudo era decidido debaixo de escravidão. Em outras palavras, eles não tinham tempo para comer, para beber, para descansar, para dormir, e não conseguiam trabalhar bem. E por não trabalhar bem, mais opressão. Então nós vemos aqui quando Deus começa a dizer o temor de Israel é não ter nem mesmo a liberdade de viver naturalmente, né? Poder dormir, descansar, se alimentar, trabalhar de forma saudável, movimentação própria, digna, saudável, de poder escolher como se organizar e como viver. Israel não podia no Egito. A escravidão era tanta que eles não tinham direito de respirar ali por si só. Era tudo mandado e tudo oprimido e tudo fora da medida exata e saudável. Então o que acontece? Os temores de Israel é voltar a perder a movimentação que tinha. Na época, quando Deus ordena para Moisés aqui, farei voltar os vossos temores do Egito, e eles se apegarão a ti, ou seja, serão tão realidade que vocês não vão conseguir se desfazer disso, resolver logo para poder ter o direito, né? De se movimentar bem quando pudesse. Por que Deus estava, através da correção, mostrando pontos de correção? Como que ele utiliza pontos de correção? E por quê? Primeiro, a saúde, reduzindo a movimentação prática. Porque Israel, quando estava muito bem, subiu para a cabeça mesmo sua autoliberdade e começou a se esquecer de Deus. Segundo, ele tira não só a plenitude da movimentação do indivíduo, mas ele volta aos temores, porque quando o indivíduo já se sente limitado de ir, de vir, já não tem mais, né, aquela saúde de fazer todas as coisas, ele começa a ser agora dependente de alguma circunstância, porque ele não pode fazer tudo, ele fica dependente, uma limitação. E essa limitação pode ou não se agravar, e ele pode se tornar escravo de alguma circunstância, de alguma situação. Então aqui Deus começa a mostrar como que algumas ferramentas de correção ele utiliza na humanidade, né? A movimentação, a redução da movimentação. Aqui fala sobre ele permitir que os temores venham tomar conta da liberdade do indivíduo.
Verso 61. O Senhor também fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro dessa lei, até que seja destruído. Esse versículo é semelhante ao 58, mas ele fala sobre efeitos físicos de essência da matéria externa física desconhecidos. Causas que geram, desempenho e consequência no funcionamento físico que nem a mesma medicina conhece. Que tipo de enfermidade é, que tipo de disfuncionalidade é. Mas a disfuncionalidade, seja ela espiritual, ela causa disfuncionalidade emocional e gera disfuncionalidade física. E a disfuncionalidade física gera enfermidades conhecidas ou não. Então aqui nos mostra de que Deus começa a dizer a evidência da presença dele quando o indivíduo ele pode ir e voltar em livre movimentação. Ele tem saúde para ir e voltar e ele não tem temor, ele pode escolher, a que hora eu descanso, a que hora eu movimento, a que hora que eu me alimento, a que hora que eu vou repousar, a que hora que eu vou trabalhar, que estilo eu vou, como é que eu sou. Toda essa liberdade de escolha é a evidência da presença de Deus. Quando isso começa a ficar disfuncional, quando o indivíduo já não pode mais escolher o que ele faz, escolher o que ele pensa, escolher o que ele se alimenta, que hora que ele levanta, debaixo seja de pressões, de escravidão, seja ela física, opressões ou limitações de obrigações físicas ou situações de opressões espirituais, do indivíduo se sentir aprisionado com temor, com disfuncionalidade, já é fatores da ausência de Deus. Já são fatores da ausência da presença de Deus. Porque quando Deus chega, nada que ele faz na vida dos seus filhos é com opressão. Nada que ele faz na vida dos seus filhos é com desorganização. Nada que ele faz na vida dos seus filhos é debaixo de um tempo opressor, debaixo de um tempo destrutivo, debaixo de uma fase limitada a ponto de não compreender o estado do indivíduo. Então esse ponto de dizer: quando vocês não estão na minha presença, o inimigo chega a escravidão, chega a destruição, chega a imobilidade. Tudo isso é a liberdade do inimigo, da destruição. Por quê? Faltou lembrar-se de Deus. Faltou lembrar-se da presença de Deus. Faltou reconhecer a lembrança do cuidado da presença do Espírito Santo, que não trabalha por violência, nem por força, mas pela paz, pelo Espírito de Deus. Verso de número 62 diz: ficareis em poucos números, vós que ereis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz, à lembrança, a recordar em todas as coisas sempre do vosso Deus. Outra evidência de que a presença de Deus estava era quando a multiplicação dos números. O que é isso? O povo forte, um povo unido, um povo que está crescendo, multiplicando, crescendo constantemente. Quando a enfermidade chega, a imobilidade chega, quando as disfuncionalidades físicas, tratadas aqui como enfermidades desconhecidas, que não estão escritas nem na lei, chegam, vai reduzindo o indivíduo tanto de se movimentar como estar escravo, cheio de temor, cheio de limitação, cheio de dependência, cheio de escravidão, cheio de opressão. Ele também começa a ficar reduzido em números, reduzido em habilidades, reduzido em capacidade, reduzidos. E por que quando Israel aqui
deixa de ouvir a voz de Deus, passa um tempo que Deus tenta despertar Israel não é desperto, ele realmente larga Deus, larga a presença de Deus. Por que Deus chega no momento que ele tem que decidir, começar a mostrar os efeitos da ausência dele e reduzir a força de Israel pela imobilidade, os temores internos de limitações e também aqui no verso 62, pela redução das suas capacidades. Por que Deus tem que reduzir Israel a isso? Porque Israel estava muito ativo, muito forte, o indivíduo fica muito capaz do que ele faz, toma as rédeas da sua vida, do seu pensamento, do seu espírito, da sua alma por si só e sai fazendo tudo conforme deu vontade na cabeça. Ah, mas o que eu estou pensando é bom. Tudo bem que é bom, mas você já foi buscar a companhia de Deus? Da lembrança de Deus naquilo que você está fazendo? Para o que você for fazer, nem que se for, como diz a palavra, ao pouco, mas sendo fiel. Sede fiel no pouco. O que significa isso? Sede inteiro. Inteiro com o quê? Inteiro com Deus naquilo que você está fazendo. Senhor, eu estou dando um passo hoje, eu estou crescendo 1 centímetro hoje, mas eu quero o Senhor inteiro nesse centímetro que eu estou crescendo. Eu quero a Tua presença toda naquilo que eu estou fazendo. Eu quero que o Senhor esteja pleno na Tua liberdade naquilo que eu estou fazendo. Lembrança de Deus, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Israel não. Ah, Deus já me fez forte, Deus já me fez capaz, Deus me dotou de todas as bênçãos, Deus prometeu tudo para mim, eu posso fazer, eu vou. Tudo bem que você é capaz mesmo, você tem toda a habilidade mesmo, você pode fazer sim, mas esqueceu de convidar o ritmo e o modo, o estilo e a lembrança de Deus. Por mais que foi Deus que te fez e que te abençoou, o passo a passo do gado, do dia a dia, nosso, pequenininho, ele tem que ser de mãos dadas e agarradas com Deus em todo o tempo. Israel se sentiu bem, foi fazer do jeito que deu na mente dele, querendo comparar com todo mundo. Eu disse, você vai esquecer os meus modos e vai querer fazer do seu jeito. Então tá. Cresceu, ficou forte, se desenvolveu, subiu para a cabeça e se destruiu, e se envolveu com disfuncionalidade. Então agora Deus corrigindo, ele começa a mostrar a forma de reduzir a impulsividade de Israel de querer agir do jeito dele era enfraquecer, infelizmente. A imobilidade, trazer muitas vezes a permissão de disfuncionalidade e reduzir o número das habilidades, porque números de nação significa uma nação, quanto mais pessoas, mais dons, mais talentos, mais reforço, mais segurança, mais capacidade. Menos pessoas, menos dons, menos talentos, menos reforço, menos capacidade, menos segurança. Por quê? Para Israel não largar de Deus do todo. Mesmo processo que aconteceu no tempo de Noé. Para não perder toda a linhagem da humanidade, ela já estava toda envolvida com os espíritos destrutivos. Deus pega a família de Noé e salva na arca. Reduz, por quê? Porque a destruição, a entrega para a disfuncionalidade já estava excessiva. Aqui Deus reduz a própria força de Israel para que Israel parasse um pouco no seu autodesenvolvimento, voltasse a lembrar de Deus, é o Pai, é do modo dele, não é do nosso não. É do jeito dele, não é do nosso não. Verso 63. Assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. Então, a redução era um meio de escape de Israel começar a equilibrar-se, né? Porque se sentiu muito hábil, muito forte, e começou a se desenfrear quanto à lembrança de Deus sem querer pensar em Deus. Andar no seu próprio pensamento. Deus precisou refrear Israel. Reduzindo a habilidade, reduzindo a capacidade, reduzindo o desempenho de velocidade. Porque Israel começaria a realmente pensar em Deus, voltar-se para as instruções de Deus, para a compreensão do que Deus estava querendo deles.
E assim a alegria de Deus estava aqui em o Senhor se deleitará em consumir-vos e destruir-vos. Mas porque Deus estava preparando destruição para Israel? Não. Era uma própria válvula de escape para reduzir, para calibrar, né? Recalibrar novamente o ritmo de Israel. E no funcionamento físico, né? Todas as vezes que Israel sofreu e que Israel passou uma circunstância de adversidade, na hora que vinha aqueles inimigos que matavam, que destruíam, que acabavam tudo, aquilo era, de certa forma, incompreensível. Como é que Deus deixa isso acontecer? Como é que Deus deixa uma destruição acontecer? Mas aquilo era uma forma de voltar Israel a um estado de reflexão. Para que através do estado de reflexão, peraí, nós não estamos fazendo direito. Né? Alguma coisa está fora mesmo do lugar. Então vamos corrigir, vamos acertar. E aí Israel parava um pouco com a sua velocidade e voltava a pensar no que ele precisava realmente refazer da sua mentalidade, da sua forma espiritual, emocional de reagir, de considerar e principalmente a forma de aplicar no físico. Todo dia seus modos e maneiras. Então, dava a impressão que como que Deus pode deixar uma nação vir e destruir tudo? Mas era uma ferramenta de resgate para Israel. E uma evidência da presença de Deus. Né? Sereis desraigados da terra a qual passais a possuir. Outra evidência de que Deus está presente conosco. E quando a ausência dele se manifesta, nós começamos a perceber na diferença o quanto Deus, Ele nos abençoa. Diz aqui, sereis desarraigados, retirados, né? Verso de número, ainda 63, da vossa terra a qual a passais a possuir, ou seja, do vosso ambiente. Quando o indivíduo está no próprio ambiente, tudo tranquilo, é o ambiente dele, está sossegado, ele vive na casa dele, no emprego dele, no trabalho dele, naquilo que ele manda, naquilo que ele coordena, naquilo que é dele. E de repente, do nada, ele sai. Ele sai para um lugar que ele não escolhe, ele sai para um lugar que ele não definiu, não foi algo voluntário dele, as condições forçaram ele a fazer. Aquilo que, às vezes, um lugar que ele não quer, que ele não se sente bem, que ele não está habituado, que ele não está situado naquilo que ele está convivendo ali. Quando ele sai da terra dele, quando ele sai do ambiente dele, quando ele sai daquilo que é o lugar dele, quando ele sai daquilo que ele sente como se ele domina, ele controlou, ele que estava trazendo uma certa direção e agora não é mais a direção dele. Israel, quando era levado do seu ambiente, da sua terra para outra terra, como escravo, não mandava mais, não era do jeito deles. Eles eram mandados, eles eram subjugados, eles eram os escravos. E quando Deus, ele tira o indivíduo do seu ambiente, da sua terra, do seu lugar, do seu domínio, principalmente da sua possibilidade de ordenar, de organizar, da sua possibilidade cognitiva de mandar, né? Não é mandar assim no sentido de ser carrasco com alguém, mas eu decido a hora que eu levanto, eu decido a hora que eu acordo, eu decido a hora que eu faço as coisas. Quer dizer, o indivíduo que escolhe o seu ambiente, que prepara o seu ambiente, quando ele vai para um lugar que ele não tem, né, opção e opinião a nada do que ele mesmo vive, ou veste, ou anda, ou acorda, ou se mantém, e nem mesmo a outros, ele perde totalmente a autonomia. E quando ele perde totalmente essa primeira base de autonomia, que é o direito do indivíduo a cuidar de si, quando ele perde esse governo, ele perde, de certa forma, a condução interna da sua consciência. E quando ele perde a condução interna da sua consciência,
ele também perde a direção dele diante de Deus funcional. Se ele não é alguém realmente muito fortalecido em Deus. Então, quando Deus ele nos permite, né, ter a nossa casa, ter o nosso lugar, ter o nosso ambiente, né, o nosso quarto, o nosso lugar de repousar a cabeça. Quando Deus nos permite que nós temos a nossa escolha, né, de trabalho, de poder levantar, de poder repousar a cabeça, de poder se alimentar, de escolher o nosso alimento, de nós mesmos prepararmos o alimento, são funcionalidades psíquicas, tanto espirituais como emocionais, que nos dão não só direito, liberdade, dignidade, autonomia, mas que preparam o espírito do indivíduo com consciência para ser definidor. E o fator de ser definidor de si mesmo é muito importante diante de Deus, tanto na escolha voluntária com Ele, na escolha de lembrança com Ele, como o homem, ele responde diante de Deus o que ele é. Agora, se ele já não mais responde, porque ele não tem mais funcionalidade de espírito, de alma e de corpo para responder-se diante de si, além de ele virar um boneco vegetal, ele é um robô, né, humano, além de ele se virar disfuncional diante de Deus, a consciência dele está morta, porque ela está inativa, pode estar viva, mas não está em atividade, porque já não define, já não escolhe mais. Uma das bênçãos de Deus, então, é o fator do indivíduo poder ter a sua livre escolha e o seu livre ambiente. O indivíduo poder ter a sua própria movimentação habitacional, territorial, né? Tanto habitacional física, geográfica, como habitacional de alma, habitacional de espírito, habitacional de subconsciente, habitacional de corpo físico. Então, uma das evidências da presença de Deus é que Ele te deu a bênção do ambiente, a bênção do território, a bênção de você poder estar escolhendo, você poder estar ativado, você poder estar definindo, você poder ter a sua terra, ter o seu espaço, ter o seu ambiente. Quando você não tem, você perde uma das partículas da bênção da presença de Deus. Evidência da presença de Deus é quando você tem o seu espaço. Você tem um ambiente que é seu. Você pode escolher, você pode se movimentar. Então aqui, sereis desarraigados da terra a qual passais a possuir. 64, mais uma evidência da presença e ausência de Deus. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até outra extremidade da terra. Veja, há uma diferença aqui, né? Ficar sem ambiente, ficar sem terra própria, ficar sem lugar próprio e sem definição própria já é uma disfuncionalidade no mecanismo individual do ser humano, do indivíduo. Já é uma disfuncionalidade espiritual, emocional e física. Já causa muitos danos. Agora, Deus enfatiza duas coisas diferentes. Além de sair, não ter terra própria, além de não ter ambiente próprio, não poder escolher as coisas próprias, o Senhor diz aqui, vos espalhará entre todos os povos. O que significa isso? Significa o indivíduo, além de não ter o seu ambiente próprio, ele nunca tem um ambiente em lugar nenhum. Como que vai para um lugar e não tem ambiente lá? Ele chega no lugar e quando ele se estabelece naquele lugar, logo ele já sai, ele não consegue, não tem nem tempo de acalmar, né, a sua mente, o seu espírito, e dizer aqui eu vou ficar. Aqui eu posso acalmar minha mente porque é o meu ambiente, né, o corpo físico, ele se protege, ele sente no subconsciente dele uma proteção pelo ambiente que ele está. São reflexos de mensagens do subconsciente para ele.
Quando ele está num lugar que ele sabe que é dele, que ele vai descansar ali, habitar ali ou trabalhar ali, ele se adequa ao ambiente dele e aqui o subconsciente faz o corpo descansar naquele lugar. O que Deus está dizendo aqui é que Israel seria espalhado de forma a não conseguir descansar em nenhum lugar. É como se você tivesse um dia tirado para sair, para fazer compra. Você não chega no mercado e pensa, nossa, aqui eu vou descansar, né? Vou me alimentar, vou almoçar, vou tomar banho, vou dormir um pouquinho. Não, é um supermercado, você passa de largo, você passa correndo, você passa fazendo as compras e para sair, você já chega para sair. Ninguém anda na rua, no centro de uma cidade para descansar, ele chega para sair. Deus está dizendo, o Senhor te espalhará, como diz, você não vai ter lugar que o seu subconsciente vai pensar, aqui eu vou parar, aqui eu vou estabelecer. Não, você vai chegar em todo lugar para sair. Chega para sair, chega para sair. A instabilidade, ela causa enfermidade. A instabilidade básica, ela causa o indivíduo não conseguir saber que ele tem um lugar que é dele, que ele está num lugar que é dele, que ele vai ficar, né? Que ele vai estar ali, ele saber o tanto de horas que ele vai estar ali, o que ele vai fazer ali. O indivíduo não saber é algo que faz o subconsciente e automaticamente o emocional e o corpo físico enfermar. Porque como ele não sabe, ele nunca relaxa, ele nunca descansa. Ele nunca se senta, né, também espiritualmente, a sua mente em paz. Porque ele está sempre em movimento e praticidade física externa real de inquietação. Não tem lugar de descanso. Não tem lugar que ele sabe que realmente é dele. E aí o que acontece? O Senhor vos espalhará entre todos os povos da terra, de uma até outra extremidade da terra. Ele está dizendo, aonde vocês forem, em qualquer cantinho dessa terra, chegou, eu sopro para sair. 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 Não tem descanso. Olha como Deus sabe lidar com a estrutura humana. E quando ele tem que perseguir a estrutura humana para ela se realinhar, ele sabe tratar. E aqui é interessante porque quando Deus fala sobre espalhar sobre toda a terra e o indivíduo não ter lugar de descanso, está dizendo, quando você sabe no seu subconsciente que você tem uma casa, um cômodo para descansar, que você pode ficar 2 horas, uma semana naquele lugar, que você pode relaxar sua cabeça, né? Como diz as escrituras, reclinar sua cabeça. Quando você tem um prato de comida que você sabe que você pode receber. Quando você tem um lugar que o seu subconsciente, sua alma e seu físico sabe que pode descansar ali, é a própria presença de Deus dada em bênção. São fragmentos das partes do que é a bênção da presença de Deus. Você tem uma casa, não importa se ela está alugada, você tem um lugar que você pode deitar a sua cabeça, você tem um ambiente que você pode adornar do jeito que você gosta, você tem um lugar que você pode cuidar do jeito que você gosta, você tem uma roupa, um calçado que você pode limpar do jeito que você gosta, você tem algo que você pode cuidar do jeito que você gosta. Se você tem o direito que você pode cuidar do jeito que você gosta, é a bênção de Deus. Porque Deus, quando não está presente, ele gera uma inquietação no indivíduo a toda a extremidade da terra. Nada que o indivíduo faça, ele tem quietude. Por que Deus permite isso? Tanto para evidenciar a presença dele, né? Então a presença de Deus dá descanso ao nosso espírito, ao nosso consciente,
a nossa alma e ao nosso ser. E isso ele faz porque a própria companhia dele está conosco. Mas quando ele permite uma inquietação e uma instabilidade, é para quê? É para Israel entender que só tem descanso na presença dele. Quando chega um momento em alguma área da nossa vida, porque graças a Deus, Deus não nos prova em tudo de uma vez. Se Deus fizesse conosco uma provação como a de Jó, que provou ele em tudo de uma vez, e só deixou ele vivo porque decidiu, porque o corpo de Jó já estava tão cheio de chagas que ele já estava morto, ele era um vivo morto. Mas Deus disse, com todas as chagas no corpo inteiro, vai ficar vivo. Então ficou vivo. Nós não suportaríamos. Mas quando há alguma área da nossa vida que não tem estabilidade, ela é instável, ela é inquieta, ela não tem definição de ambiente, ela não tem uma terra própria dela, ela não tem cuidados com ela, porque ela não tem lugar para se cuidar. Quando existe alguma área na nossa vida que ela está completamente espalhada, inquieta, instável, sem estabilidade, né? Até as extremidades de qualquer detalhe sobre ela, o que acontece? Deus está querendo dizer para nós o quê? Volta para a presença de Deus, escolhe Deus. Escolhe Deus na frente de todas as coisas. Então nós vimos aqui que se nós estamos repousando, dormindo, levantando, tendo nosso ambiente, tendo mobilidade física própria nossa, autonomia, saúde, tudo isso é efeitos da presença de Deus. Nós vamos dar uma pausa, vamos fazer uma oração e seguimos a próxima semana, pela graça de Deus, observando a presença dele nos efeitos disfuncionais descritos como exemplo em Deuteronômio capítulo 28. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso em tudo que já foi, naquilo que o Senhor está sendo, naquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, as visíveis e as invisíveis, que muitas vezes nós não vimos e só vamos enxergar depois daquilo que acontece ou deixa de acontecer. Senhor, obrigado por todas as bênçãos. Nos guarda, Senhor, nos protege. Cada um que está ouvindo, Senhor, seja a tua bênção sobre eles. Que haja, Senhor, no nosso coração a percepção de quão presente o Senhor nos está, dando estabilidade todos os dias, para que o Senhor que está cuidando de nós venha completar a tua vontade em nosso caminho, completar o teu querer e fazer a tua obra. Nós te agradecemos, desde agora para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um forte abraço e até mais.